Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Profeta Ezequiel. Parte 1. Introdução. Do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 27. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Visão do carro divino. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam, cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado aonde os impelia o espírito. Não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres, divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles, e desse fogo que projetava uma luz deslumbrante saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como o raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram os de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava também nas rodas. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóboda, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóboda
Alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um sempre duas que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz do Onipotente, um vozerio igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e fazia-se um ruído acima da abóbada que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo. Desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo que a esparzia clarões por todos os lados. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o esplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Visão do rolo. Vendo isso, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia: Filho do homem, dizia-me, fica de pé, porque eu te falo. Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltadas contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio para lhes dizer: Oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te arreceis dos seus intentos, conquanto estejas entre moitas de abrolhos e de espinhos e viva entre escorpiões. Não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque é uma raça rebelde. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como essa raça de rebelados. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado, que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele mo fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi e era doce na boca como mel. Em seguida acrescentou: Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é a um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas. Não é a populações inumeráveis, de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto deles. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha. Não os temas, pois, e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda atenção tudo quanto eu te disser. Depois, dirigir-te-ás a teus compatriotas exilados para lhes falar. Dir-lhes-ás, oráculo do Senhor Javé, quer te escutem ou não. Então o Espírito se apoderou de mim e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles, um barulho portentoso.
O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até Labib, junto dos deportados que se haviam instalado às margens de Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Missão do profeta. Passados esses 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo de minha boca, tu lhe o transmitirás de minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não o prevines, e não lhe falas para pô-lo de sobreaviso, devido ao seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa de seu delito, mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa de seu pecado, enquanto tu hás de salvar a tua vida. E, quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Se não o advertires, ele morrerá por causa do seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou, e é a ti que pedirei conta do seu sangue. Ao contrário, se advertires ao justo que se abstenha do pecado e ele não pecar, então ele viverá graças à tua advertência, e tu, assim, terás salvo a tua vida. A mão do Senhor veio ali sobre mim. Vamos, disse-me ele, vai à planície onde te vou falar. Pus-me então a caminho para a planície, e eis que a glória do Senhor lá estava, tal qual eu a havia contemplado às margens do Cobar. E caí com a face em terra. Mas o Espírito do Senhor entrou em mim para me pôr em pé, enquanto me falava o Senhor. Vai encerrar-te em tua casa. Filho do homem, vão amarrar-te com cordas para que não possas mais ir ao meio deles. Prenderei tua língua a teu paladar, de modo que o teu mutismo te impeça de repreendê-los, pois é uma raça de recalcitrantes. Quando eu, porém, te falar, abrir-te-ei a boca e lhes dirás, oráculo do Senhor Javé. Que escute então aquele que quiser escutar, e que não escute aquele que não o quiser, pois é uma raça de recalcitrantes.